E agora nós vamos trazer algo que tem conquistado uma grande parcela do público masculino, que é a moda. Mas é uma moda diferente, viu? Porque os homens estão mais vaidosos e antenados a tudo. Mas que é algo que os rapazes estão atentos é no quesito de roupas. E hoje eu tô aqui recebendo o estilista Luiz Paixão, que vai contar pra gente como que a cultura afro chegou assim pra ficar nas estampas, que os homens também estão focados nessa moda em especial, não é mesmo, Luiz? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigada, boa tarde, Luiz. Luiz, explica pra gente essas combinações, nas combinações das estampas, né? Que se destacam, as estampas elas mesmas se destacam na cultura afro? Sim, a cultura afro, ela traz muito a pegada da cor, né? São estampas bem vivas e a cor é sempre muito presente no estilo afro. Apesar de nós termos também outros elementos que compõem as peças afros, como búzios, miçangas, mas em suma a cor é o que mais predomina. Que são os acessórios, não é mesmo? Sim. Quais são os acessórios mais ou menos que mais se destacam assim num look, por exemplo? Geralmente os acessórios são os colares, né? Que geralmente eles fazem a composição de look. E acessórios, pulseira, anéis, tudo bem rústico, né? Acompanhando a cultura afro. E Luiz, sobre as cores, quais são as que mais se sobressaem assim num look? Geralmente o coral, né? A gente tem essa questão das cores mais quentes, elas que são as mais predominantes para a moda afro. Existe uma simbologia por trás das cores? Porque, por exemplo, a gente está mostrando algumas imagens, por exemplo, da coral agora. Existe uma simbologia, por exemplo, são mosaicos nesse look? Fala um pouco pra gente. As estampas africanas, elas vão variar muito de acordo com a região, com o local da África, né? Então, a gente tem alguns tecidos que são capulana, enfim, essa macaca, e eles representam aquela etnia, a localidade e o comportamento daquele povo. Mas, em suma, o coral, o vermelho, os desenhos geométricos, geralmente eles compõem essa realidade. Eles retratam no tecido a realidade africana. E como que funciona, Luiz, você que é estilista, esse processo de criação dessas peças? Na verdade, é gostoso de falar sobre isso, né? É uma pergunta que muita gente me faz e que, na maioria das vezes, eu respondo a mesma coisa. O processo de criação, ele é livre e não tem hora para acontecer. Ele pode acontecer desde um papo como nós estamos tendo aqui, que eu posso ter a ideia de uma peça, bem como eu acordar e tomar café da manhã e lembrar de alguma coisa, desenhar e guardar. Você tem uma história diferente assim para contar pra gente? De, por exemplo, você estava viajando e você pensou nessa coleção nessa viagem específica? Eu tenho uma história bem engraçada, né? Eu fui para uma festa, aqui mesmo em São Paulo, e quando chegou na festa, eu não estava muito acostumado com aquele modelo de festa. Era uma festa bem livre. E quando eu olhei algumas pessoas, o comportamento das pessoas, aquilo acabou de uma certa forma me inspirando para criar uma mini coleção em cima disso, que eu ainda não lancei, eu pretendo lançar. E já tô dando um spoilerzinho. Spoiler! É um spoiler que a gente tá vendo, é isso? É verdade. Em breve. E Luiz, conta pra gente, como é que foi, como que você percebeu, foi aí que você percebeu que a moda, o estilo mesmo é o seu caminho? Sim. Na verdade, eu sempre senti uma necessidade grande de ter algo que me representasse, como um homem negro, né? E eu nunca tive condições financeiras muito elevadas, então, na época que eu era adolescente, ou você vestia uma grife para se destacar, ou então você acabava utilizando as grandes marcas. E eu ficava nesse meio termo. Eu não tenho dinheiro e eu preciso me vestir bem. E foi aí que eu comecei a pensar em criar as minhas próprias peças, comprar pequenos metros de tecido para criar peças que fossem mais no meu estilo. E as pessoas começaram a comprar a ideia, gostaram, e a partir daí eu comecei a ver que eu tinha um viés para moda, além de ganhar dinheiro com isso e poder mostrar o meu trabalho para as pessoas. Que bacana. A gente já pode começar a trazer os modelos aqui para você. Sim. Eu vou pedir para você comentar também. E o primeiro modelo é o Alisson Vieira, é isso? O Alisson já está vindo aqui posicionar com a gente. Seja muito bem-vindo. Conta pra gente, explica pra gente, Luiz, o que você trabalhou nele? Essa estampa é uma estampa indiana, né? A gente trouxe essa pegada para o inverno, né? Essa calça é uma calça jogger, ela tem uma tira frontal, que é um diferencial, né? A blusa com uma gola mais, uma canoa, mas não é uma canoa muito decotada,
e é um look que você pode utilizar para o inverno, que não necessariamente vai te deixar com muito calor, porque tem aquela questão do inverno, às vezes tá aquele friozinho que não é um frio muito agressivo e você quer sair de uma forma comportada e despojada. Que então bacana. seria a ideia desse look. E se eu jogar uns acessórios aqui? Fica super bacana. O que eu jogaria? Por exemplo, pulseira? Poderia jogar uma pulseira, poderia jogar um relógio, até um colar extenso também ficaria bem legal. Um colarzão. Um Você colar. gosta, Alisson? Sim. É. E os brincos? E os brincos, Luiz? Os homens, eles estão usando brincos? Porque eu tô vendo, o Alisson, ele tá de brinco. Sim, hoje nós temos uma liberdade muito grande quanto a essas questões de acessório, né? Hoje os homens já estão mais familiarizados com isso e a sociedade aceita bem mais essa questão dos acessórios. Então os brincos são sempre super bem-vindos. Com essa peça também fica bem legal, né? Ele poderia estar usando um brinco pequeno, uma pedra somente, ou um brinco até um pouco mais extenso, que ficaria bem bacana. E os calçados, Luiz? Para esse look, os calçados rasteiros, eles acabam, de uma certa forma, sendo mais indicados, né? Por uma questão de ter um elástico no final da calça, ser uma jogger. Tô vendo. Então, o ideal... Tem esse detalhe na calça, né? Isso, então o ideal seria não utilizar um tênis esportivo, seria utilizar mesmo um tênis mais rasteiro. Ai, gostei, Alisson. Obrigada. Muito obrigada. Daqui a pouco a gente vai trazer o próximo modelo. E, Luiz, explica pra gente, a sua marca, ela é uma luta mesmo pela causa negra? Sim. Na verdade, a minha inspiração de criação vem através de mim, né? Todas as peças que são produzidas pela Crioulo Carioca, elas passam antes por mim. Eu visto essas peças e, se estiverem legal, é produzida em grande escala, né? E tudo isso, como eu falei para você anteriormente, surgiu da necessidade de ter uma moda que eu achasse interessante para mim, que ficasse no fashion, que transitasse no casual e que, de uma certa forma, atendesse e enaltecesse a cultura afro, cultura negra. E, Luiz, você sentiu um pouco de dificuldade no início? Sim. Né? Não é clichê falar de racismo, né? A gente sabe que existe em todas as instâncias e na moda não é diferente. Eu costumo dizer que nós, negros, na moda, a gente precisa trabalhar 2 vezes mais do que as outras pessoas, né? Então, houve sim, e até hoje acontece, principalmente por as questões de aceitação, quando se fala de moda afro, né? A galera acha que a gente quer brigar, mas a gente não quer brigar. Né? A gente quer enaltecer a nossa cultura, a gente quer mostrar o que a cultura afro tem de melhor, né? E a nossa intenção não é aqui entrar em confusão com ninguém, mas sim enaltecer a beleza negra. E são tão lindos. Por conta disso, a gente vai chamar o segundo modelo, que é o Pedro Lisboa. Eu vou pedir para você contar um pouco do Pedro, do look do Pedro. Seja bem-vindo, Pedro. Boa tarde. O que o Pedro tá usando? O Pedro tá usando uma calça, que é uma calça que a gente chama de Wakanda. Como chama? Corte, Wakanda. Wakanda. Isso. Esse corte, ele é um corte que é muito utilizado, essa parte da frente, essa aba, por dançarinos de kuduro, né? Porque ela dá uma mobilidade e uma extensão dos movimentos. Então, quando eu pensei nela, eu pensei exatamente nessa pegada das danças do gueto, né? Da pegada mesmo do trap, do cara que vai pra dançar, do cara que vai pra se divertir. E essa aba frontal, ela dá um movimento de dança bem bacana. Em cima ele tá usando uma malha canelada, é uma regata simples, né, que a calça já é muito extravagante, né? Ela é bem fashion. Ela chama atenção, exatamente. Não é? Então, em cima a gente colocou uma composição mais simples para deixar o look bem legal. No caso do Pedro, que tá usando esse look, ele vai dançar. Sim. Acessório, então, não, né? Pode haver um acessório. Pode. Uma pulseirinha sempre bem-vinda, né? Até um colar. Nesse caso, seria interessante ele colocar um colar menor, para não atrapalhar as danças, né? E tomar um pouquinho de cuidado em relação ao cabelo. No caso das danças, Luiz, geralmente são descalços, correto? Sim, podem ser descalço ou não. Isso aí vai depender muito do local em que vai ser apresentada essa dança, da proposta do momento. Então, você vai ter a dança africana, muitas das vezes, descalço, que é a raiz, ou então você vai ter utilizando um calçado. Gostei. Gostei dessa saia. É saia? Não, é uma calça com aba. Dá a ideia de uma saia, mas é uma calça. Ah, eu gostei. Coloquei um saltão, altão. Eu gosto assim. Essas peças, as nossas peças, elas vestem tanto homem quanto mulher. Olha, que bacana. É pra todas. Essa calça, por exemplo, ela ficaria ótima com body e um salto alto. Com certeza, eu adorei. Olha aqui, eu adorei. Pedro, muito obrigada, muito obrigada. Obrigado, Pedro. E, Luiz, explica pra gente, qual que é a importância hoje da moda afro nesse cenário atual? A gente vem, né, durante muito tempo lutando
contra essas questões, né, contra essas agressões raciais. E a representatividade da moda afro a representatividade na moda de nós negros, ela vem também através dessa resgate da nossa ancestralidade, da nossa cultura. E através da roupa a gente consegue trazer um pouco da nossa história. Então, trazer um pouco da nossa história para a moda é mostrar nossa arte e, de uma certa forma, estar num mundo que antes não era nosso, mas que agora já é. Agora já é nosso. Por isso a gente vai trazer o terceiro modelo, que é o Fabrício Santos, que vai mostrar aqui, vou pedir para você trazer o que o Fabrício está vestindo. Sim. O Fabrício está vestindo um conjunto jeans, tá? Olha. Que é uma aposta nossa também para o inverno. Esse jeans é um jeans que ele tem um pouco de brilho, né? Que é indicado para um final de tarde e noite. É uma peça que tem um fecheclé frontal. Ela é uma peça bem versátil, né? Uma vez que esse colete ele pode ser utilizado depois com uma calça e vai virar um look mais noite. E esse short pode ser utilizado com uma regata depois para um look de tarde. É isso que eu tô vendo. Deixa eu sentir, Fabrício, vem aqui, por favor. O tecido, ele é um pouco mais grossinho, é um jeans mais grossinho, não é? Sim, sim. É uma pegada para o inverno, né? É uma peça que vai esquentar um pouquinho, mas vai deixar ele também exposto. Porque tem aquelas pessoas que geralmente, mesmo no inverno, não gostam de usar peças muito quentes, muito pesadas. Então a gente sempre trabalha o inverno onde a gente tem essas peças mais pesadas e peças que ficam no meio termo. Luiz, posso colocar uma segunda pele aqui na parte de cima? Pode, é super bem-vinda. Uma blusinha de tule por baixo também ficaria incrível. Sim. E para as meninas, muitas acabam utilizando só o colete. Por baixo uma meia rastão ou uma hot pants. É mesmo, mas aí seria um pouco mais longo, né? Porque pra mim fica uma blusa. Aí teria pra de mim pegar... fica uma blusa. Dá pra fazer também, porque é sob medida também, não é? Sim, sim. Daria pra fazer uma maior, ou então ela mesma pode escolher uma peça maior. Exemplo, se ela veste P, ela pode comprar uma G, pode solicitar uma G, que ela vai ficar mais extensa e vai dar esse modelo de vestido. Eu usaria com bota. Sendo um vestido, eu colocaria uma bota cano alto, sabe? Sim, ou então até um tênisinho mesmo de cano alto ficaria bem bacana. Eu já tô aqui inspirando aqui nos looks, porque foi o que você falou. Veste tanto masculino quanto feminino também. Exatamente. E no caso agora do Fabrício, o que ele deve estar vestindo nos pés? Nos pés, geralmente, essas peças que nós trouxemos, elas são peças que pedem mais tênis mais baixos, né? Porque os tênis esportivos, eles são indicados mais para esse momento de esporte, aí pedem roupas mais leves, roupas mais suaves para fazer atividade. Agora, um tênis mais rasteiro, um All-Star fica lindo com uma peça dessa, além de ser bem extrovertido. No caso do capuz, Fabrício, coloca o capuz, deixa eu ver como fica. Vira aqui pra gente, ele é todo cheio de brilho, eu adoro brilho. No caso do capuz, posso usar o capuz, posso fechar aqui, dá licença. Posso fechar e fica de noite. Sim. Mais pra noite. Exatamente. Ou então aquela garoazinha de São Paulo, né? Aquela chuvinha fina, então dá pra proteger, pra se locomover de um lugar pro outro. Que bacana. E os acessórios? Essa peça eu não indico muito acessórios como colares, né, ou cordões, porque ela já tem o detalhe do fecheclé, ela já tem o detalhe do capuz, então pode ficar muita informação. O ideal seria investir mais em pulseiras, em anéis, relógio, que teria uma combinação bem bacana. Que bacana, Fabrício, muito obrigada. Obrigada. Nossa, que meninos lindos, né? Verdade, né? Gostei muito. E Luiz, agora quais são as suas perspectivas assim para as próximas coleções? O que você está preparando? Porque você já deixou um spoiler aqui. O que você está preparando, Fabrício? Conta pra gente. A gente passou por um momento bem difícil, que foi um momento pandêmico, né? E agora a gente está pretendendo voltar aí com força total, trazendo bem essa pegada todas, né? Tirando o rótulo de marca masculina e cada vez mais levantando a bandeira afro e enaltecendo a cultura africana. E tá muito forte, viu? Gostei muito. Obrigado. Muito obrigada, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado você pelo convite, obrigado Band Mulher por me deixar contar a minha história, falar um pouquinho sobre o meu trabalho aqui. É sempre muito gratificante. Que bacana, muito obrigada. A gente que agradece, viu, pelo carinho. Obrigado. Muito obrigada, os meninos são lindos, viu? Obrigada, viu? Obrigado.